situação é que aquele pedacinho de informação vai ser utilizado mais à frente. Isto pode parecer um preciosismo, mas a verdade é que isto é que vai dar sustentabilidade à informação e mais. É aquilo que nos vai permitir também discutir as regras e condicionantes, ou seja, então e se for assim, o que é que se faz nessa situação? Então e se ele for não sei o que mais? Qual é que é a diferença? E se eu escolher este método de pagamento? E se ele for residencial? E se ele já é nosso cliente? O que é que muda? E essas reflexões é que vão mostrar que muitas vezes a informação que capturamos do cliente não é um mero atributo, é muito mais do que isso, é uma informação da qual uma série de outros processos mais que surgem a seguir dependem, e também já agora, depois de ter isto tudo desenhado, é o instrumento ideal para indicar ou identificar quais é que são os pontos de controle que queremos utilizar no processo para medir as quantidades, os tempos, etc., a nossa produtividade, a nossa performance e até os nossos compromissos com os nossos próprios clientes. Por isso, aqui também é o sítio indicado para depois fazer um mapeamento com as nossas ferramentas e perceber, ok, este é o processo global. Há aqui umas funções que eu vou querer ver suportadas pelo sistema de CRM que vou agora investir, outras, se calhar, vão ser suportadas pelo meu sistema de SAP, pelo meu ERP, pelo meu sistema de logística, seja lá o que for, mas o processo vai exatamente permitir muito mais facilmente identificar exatamente que funcionalidades é que suportam que sistema e daí identificar as necessidades de interfaces e desenvolvimento de integrações entre sistemas e aplicações. Isso, no final, nós de cá ficamos com todos os workflows desenhados e que devam ser, de facto, configurados na solução, mas já devidamente desenhados e caracterizados. Em jeito de conclusão, nessa perspectiva, não é muito difícil perceber que um bom levantamento de requisitos tenha ele a forma de um caderno de encargos ou apenas um documento de especificação, para que um fabricante saiba exatamente o que é que vai fornecer, o que é que deve cotar, quanto tempo é que vai demorar e qual é que é o seu esforço que vai dedicar em termos de serviços de implementação, vai resultar do trabalho que foi feito anteriormente, do qual nós vamos ter requisitos específicos que vão condicionar o desenho dos masters de dados, ou seja a base de dados de clientes, seja o catálogo de produtos, seja o que for, vai, em muitos casos, ser influenciado pelo desenho que fizemos anteriormente, bem como os fluxos de informação e, finalmente, os requisitos de base da plataforma de suporte. Isso, a título ilustrativo, um caderno de requisitos, na nossa perspectiva, incluirá sempre coisas como um primeiro enquadramento. Já agora não se perde nada em partilhar com o fabricante qual é que é, em última análise, a grande motivação para se estar a pensar em investir na aplicação e qual é que é, do ponto de vista de negócio, os seus grandes objetivos. Depois achamos que faz muito sentido e toda a importância identificar logo à cabeça quais é que são os nossos processos de negócio, to be, ou seja, aqueles que nós queremos implementar quando adotarmos a nossa solução. Isso não significa que nós tenhamos de ser necessariamente sempre experts na aplicação, mas é importante fazer esse esforço de projeção de como é que eu vou tirar partido da nova tecnologia e, desde logo, cada um de vós, se calhar, terá um glossário diferente para estas coisas, mas estes processos, de alguma maneira, acabam por varrer tradicionalmente todas as etapas, desde a fase do prospect até à retenção. Por isso temos aqui a gestão de leads e oportunidades, o desenvolvimento de orçamentos, isto muito típico, nomeadamente no mundo do B2B, a gestão de solicitações, pedidos ou encomendas de clientes, a gestão dos dados de clientes, a gestão de contactos e interação de e com clientes, gestão de incidências, problemas técnicos ou outros, gestão de faturação e pagamentos e processos de fidelização e retenção. Mais uma vez, é curioso nós olharmos para aqui e, por exemplo, pegarmos ali na parte da faturação e pagamentos e pensar, mas isso não é CRM, isso é o processo de billing. Então, mas o processo de billing é o processo de faturação de clientes. Nós não podemos dissociar uma coisa da outra. Isso não significa que isso nos vá levar a obrigar, por exemplo, que o sistema de CRM suporte a faturação. Mas, claramente, essa parte da faturação é uma parte importantíssima da relação com o cliente. Como tal, aquilo tem de estar, no mínimo, enquadrado. Ou seja, vai haver, de certeza, situações em que, dependendo daquilo que eu faço ao nível da gestão de encomendas, posso ter de explotar ações para o lado da faturação, como a posteriori posso ter contactos de clientes sobre faturação que eu tenho de estar habilitado a responder e por isso eu não posso descontextualizar completamente as coisas. Outro capítulo importante é fazer o mapeamento dos processos de negócio face às aplicações informáticas legacy que já existem na casa, porque isto é que é o primeiro passo para decidir, ok, isto são os processos todos, agora vamos lá ver o que é que cada um dos nossos sistemas no futuro vai suportar. Se calhar vamos continuar a ter o sistema de logística a tratar da logística, o sistema das comissões a tratar das comissões, mas queremos começar a perceber qual é que é a mancha que é ocupada pelo CRM e daí, como vou ver mais à frente, é o primeiro passo para facilmente se identificar depois os pontos de interface.
Daqui vai facilmente começar a perceber-se quais é que são os requisitos específicos da informação que deve constar nas bases de dados, como por exemplo os masters de clientes e os catálogos de produtos. Também um exercício muito interessante que resulta do desenho dos processos é a identificação dos requisitos específicos de user interface, ou seja, a definição dos perfis e visibilidades. E este aspecto é muito interessante, porque quando nós desenhamos os processos em detalhe, percebemos que o mesmo ecrã, muitas vezes pode ser, por exemplo, a abertura de uma conta. Se for realizada num balcão, tem um procedimento. Se for realizada no call center, tem outro. Se for realizada pelo gestor de conta, tem outro. E se nós não fizermos esse exercício, chamamos sempre sistematicamente aquilo genericamente como a operação de abertura de conta, quando na prática são coisas diferentes, porque os canais têm também capacidade diferente de fazer algumas operações. E por isso, só mais uma vez do desenho do processo é que se consegue claramente dizer, não, nós não teremos um processo, ou como quem diz, um ecrã de abertura de conta, se calhar temos 3, porque eles estão customizados e enquadrados nos seus processos de forma diferente. Também temos daqui, como já se depreendia, a identificação das necessidades de desenvolvimento de interface entre as aplicações. Isto, por exemplo, para um fabricante é absolutamente fundamental. Perceber qual é que vai ser o esforço de integração que o espera com outras aplicações que já existam lá na casa. Também um aspecto curioso que normalmente é muitas vezes esquecido é os reportes e indicadores. E muitas vezes, como aquilo não faz parte dos requisitos iniciais, depois, muitas vezes, o fabricante não tinha estimado o esforço necessário para os fazer e entramos mais uma vez ali num braço de ferro desnecessário. Mais uma vez os processos ajudam nisso, porque os processos, ao identificar não só os processos como os pontos de controle, resulta muito facilmente quais é que são as estatísticas quantitativas e qualitativas que queremos ter. Pois é já só uma questão de as arrumar da forma que nos for mais agradável. Requisitos de migração de dados também é um aspecto fundamental a caracterizar, porque há sempre aqui 2 ou 3 decisões de negócio que estão em cima da mesa. A hipótese 1 é começar a vida de novo, sem nenhuma migração de novos de dados, e aceitar que durante algum tempo quem estiver a utilizar o sistema vai ter de se socorrer, digamos assim, de 2 bases de informação e gerir de alguma forma essa incoerência durante algum tempo, na perspectiva que a tempo o histórico acaba por morrer naturalmente e se utiliza exclusivamente a nova plataforma, mas há negócios e atividades onde isso é absolutamente impraticável e é de facto preciso fazer a migração de dados. Se for esse o caso, o mapeamento dos dados entre aquilo que existe e aquilo que se pretende migrar, que normalmente é um mapeamento difícil de fazer porque as estruturas de dados são completamente diferentes, algumas vezes até uma informação completamente não estruturada ou um bocadinho aleatória, pode representar um esforço muito grande. Nós temos alguns projetos em cuja estimativa de esforço, o grosso é só por causa da migração de dados. Se o cliente dissesse, ok, então eu não faço migração de dados, o projeto era capaz de, em termos de volume global, encolher no mínimo 1 a 2 terços. Por isso, de facto, às vezes pode ter um peso brutal no tema da migração. E, mais uma vez, se isto não for caracterizado, mais uma vez estamos às escuras. E, finalmente, é particularmente importante também dar claramente uma ideia ao fabricante quais é que são os requisitos de performance que nós esperamos da aplicação. Não numa perspectiva técnica, porque aí supostamente o fabricante é que melhor do que ninguém tem a obrigação de dizer qual é que é a arquitetura e o formato mais adequado para as exigências do negócio, mas é suposto o negócio conseguir dizer qual é que é o nível de criticidade dos acessos, da informação, etc, etc, que de alguma forma permitam ao fabricante balizar a sua proposta. E por isso, em jeito de conclusão, de facto, penso que este exercício deixa claro que quem vai comprar um sistema de CRM sem ter feito uma primeira reflexão de como é que o vai utilizar e como é que ele, de alguma forma, que implicações é que isso tem em termos de esforço de customização, esforço de migração de dados, esforço de desenvolvimento de interfaces, muito dificilmente consegue ter do lado do fabricante uma proposta que seja devidamente credível. Pelo contrário, se o fizer, terá a possibilidade de ter um fabricante que inclusivamente otimiza o vosso tempo. Porque como esse trabalho já está feito, quando chegar à fase de implementação, já é só arregaçar as mangas e, de facto, começar a fazer a configuração do sistema, uma vez que o trabalho de desenho funcional, digamos assim, já está previamente realizado. E era isto que eu tinha para partilhar convosco. Se tiverem questões, apanham-me aí, de certeza. Obrigado. Sugar.